Vamos lá, Duda. Sexta-feira é dia de Cruzoé, tem uma nova edição no ar, e é o Duda que vai nos contar do que trata essa capa da Cruzoé. Sim, Geleia geral. Geleia geral. A fome por recursos iguala políticos de vários matizes e deixa o país sem oposição. Isso é uma coisa que a gente já tem tocado bastante aqui, né, Graeb? A gente está vendo os grupos de transição falarem ali do aumentar. Bom, tem a PEC da gastança, se vai furar o teto, criação de um monte de ministério. Enfim, tem um governo de transição que está se preparando aí, né, com propostas, retomada do imposto sindical, a gente conversou sobre isso também, que eles dizem que não é imposto sindical, é outra coisa, e a gente não está vendo, de fato, uma oposição organizada rebatendo essas coisas todas, né? E a Natália Lázaro, que é a nossa repórter lá em Brasília, saiu ali perguntando para vários políticos, e também a gente tem entrevistas com cientistas políticos, tentando explicar essa situação do Brasil de hoje, que parece que a oposição vem principalmente da imprensa, né? A imprensa que tem gritado mais, né? Verdade. Mas, enfim, e aí tem as explicações aí que a matéria traz. Uma que eu achei interessante é do Leonardo Barreto, que também escreve no Antagonista, que é um pouco o Brasil não é um país rico, né, um país em desenvolvimento, e quando a gente tem um país ou de renda média, você tem poucos recursos, então meio que é importante você estar do lado do rei, né? Para você conseguir ter alguma coisa e mandar depois para o seu curral eleitoral, né? Você entregar alguma coisa para os seus eleitores. Então, meio que isso é uma das coisas que faz com que todo mundo, né? A gente está vendo aí União Brasil, PSD, enfim, PSDB, todo mundo meio que vários partidos, inclusive partidos que eram da base do Bolsonaro, se aproximando do Lula e do próximo governo, inclusive com possíveis ministérios, né? E é interessante, né? Porque é claro que existe uma oposição no Brasil. Nunca teve uma coisa tão, na verdade, nunca teve uma oposição tão gritante. Mas não é uma oposição parlamentar, né? É a oposição que está na rua, pedindo anulação das eleições, enfim, querendo virar o mundo de ponta cabeça, né? Eu acho interessante também que a matéria argumenta que isso não é oposição legítima, né? Porque a oposição legítima ela precisa estar disposta a jogar pelas mesmas regras, né? Precisa respeitar as regras do jogo e não querer transformar o país em uma outra coisa, né? Então, essa oposição parlamentar, a matéria, inclusive, ouve deputados, senadores que dizem, não, eu vou fazer oposição, gente do Novo, Kim Kataguiri da União Brasil, do PL, mas não há nada organizado, né? Uhum. São vozes que parece que vão ficar isoladas e, como disse bem o Kim Kataguiri, espremidas entre o poder de cooptação do executivo, com Lula, e o poder de cooptação do legislativo com o Lira, reeleição praticamente garantida, sendo que Lira e Lula também já entraram num acordão ali, né? Então, assim, vai ser difícil para a oposição, vai ter que dar caneladas, se quiser achar espaço, né? E essas manifestações na rua, realmente, como você falou, uma vez que elas querem subverter a ordem, isso não vira uma oposição, não? Você começar a pedir golpe militar lá, não dá para fazer oposição desse jeito, você tem que jogar o jogo. E alguns, vamos lá, né, alguns líderes aí que deveriam estar comandando essa oposição, ou estão quietos, como o Jair Bolsonaro, ou foram lá para o Catar ver a Copa, né? Exatamente. Muito bem. Que mais que a gente tem, Duda? Você fez uma entrevista interessante, né? Bem contundente com o Marcel Van Hatten. O Marcel é um deputado do Rio Grande do Sul, de 2 irmãos,
e tem sido muito atuante aí na Câmara, e principalmente, bom, foi ele que apresentou o requerimento para uma CPI do abuso de autoridade do Tribunal Superior Eleitoral e do STF, né, que foi batizada rapidamente aí de CPI do Xandão. A minha conversa com ele foi um pouco para entender por que ele conseguiu, né, ao que ele atribui, que ele conseguiu rapidamente, em 48 horas, mais de 171 assinaturas, né? Ele acha que houve uma pressão dos eleitores, né, frente aos flagrantes atropelos, né, principalmente do Alexandre de Moraes, que levaram esses deputados a realmente sentirem ali que, olha, precisamos fazer alguma coisa. E ele tem essa visão de que o Congresso acabou meio que largando várias das suas prerrogativas, né, que é de legislar. A gente está vendo o judiciário legislando no Brasil a todo momento, né? E esses atos de censura, de busca e apreensão, esses inquéritos, como o inquérito do fim do mundo, que não tem fim. Então, assim, ele realmente é um cara que foi corajoso, né? Que tomou a frente nisso daí. Agora, enfim, é uma questão aí se realmente o Lira, né, vai querer enfrentar aí o judiciário e instaurar essa Câmara aí, né? Isso aí o Marcel faz essa pressão para que a coisa aconteça, agora não é o controle dele, né? Não está sob o controle dele. Muito bem. A gente tem também 2 artigos, um deles que foge, inclusive, um pouco da política, né? Conta para a gente qual o tema e quem fez esses artigos, por favor. A gente tem o artigo do Eduardo Levi, sobre o estoicismo, né, que é uma corrente da filosofia. A ideia de pedir para o Eduardo esse artigo vem de um artigo seu, né, que você escreveu, e o estoicismo é uma filosofia que vem da Grécia Antiga e é adotada pelos romanos depois, e que tem essa ideia de um pouco de lidar com o mundo que está aí, né? Então, as coisas que estão fora do meu controle, estava falando aqui que o Marcel Van Hatten não consegue controlar se o Arthur Levy vai instaurar uma CPI. Enfim, tem coisas que a gente não controla, a vitória, sei lá, do Lula, né? O Brasil ser derrotado para Camarões, isso aí não está dentro da nossa alçada do que a gente pode fazer, então meio que aprenda a lidar com isso daí. Então, tem esse momento, né, que a gente está vivendo, e o Eduardo Levi, ele organizou e traduziu as meditações do Marco Aurélio. Marco Aurélio, que foi imperador, né, e era um imperador filósofo. Então, meio que ele traz, inclusive, nesse artigo, vários trechos aí de coisas do Marco Aurélio que servem para o dia de hoje. Muito bem. E depois temos um liberalismo antiliberal. Que vem a ser isso? Aí é o Mano Ferreira, que ele é do Livres, e ele traz, enfim, vai um pouco na definição do que é o liberalismo, né, que ele define como uma coisa que vem de uma postura de humildade. Então, você entender que você pode estar errado, então por isso que é importante você deixar que o outro possa dar opinião e se expressar. Então, o liberalismo traz essa tradição da liberdade de expressão, né, da democracia, da economia, do mercado, né, de respeitar o mercado. E aí ele mostra, um artigo super bem fundamentado, que o bolsonarismo muitas vezes vai contra essa tradição do liberalismo, apesar de se dizer liberal, né? Então, quando você defende a ditadura, né, e outras coisas aí que ele coloca, ou de você ter milícias digitais, né, e atacar os outros, como os bolsonaristas fazem, acabam indo contra esses ideais do liberalismo. Muito bem. Além disso, a gente tem notas, temos as colunas do Rui Goiaba e do
Oh, meu Deus. Orlando Tozetto, obrigado. Sobre a política da barbearia. Política da barbearia. As duas muito divertidas.